preciosa da Tua Palavra. É assim que nós oramos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. As crianças podem se retirar. Meus irmãos, nós vamos continuar as nossas reflexões no Evangelho de João. Agora nós vamos iniciar o capítulo 12. Abra sua Bíblia aí no Evangelho segundo João, capítulo de número 12, que é o texto que agora nós iremos nos ocupar. Evangelho de João, capítulo de número 12. Este texto ele é tão importante porque entre as tantas informações que nós veremos aqui, Jesus ele está entrando na sua última semana. Já daqui a uma semana, a partir desse texto que nós vamos ler, será a sua cruz, né? Então falta pouco para o Senhor ser crucificado. E é interessante que o Evangelho de João traz uma narrativa tão longa, né, de tanta coisa que acontece, enquanto que os outros evangelhos parece que eles encurtecem um pouco, né? Por exemplo, os relatos da Santa Ceia, né? Se você lê os evangelhos chamados sinóticos, como Mateus, Marcos e Lucas, eles trazem poucas informações sobre a Santa Ceia. João ele trabalha do capítulo 13 até o capítulo 17 o que aconteceu durante a ceia. Então ele gasta um bom tempo, ele traz detalhes daquilo que os outros narradores, evangelistas, trazem apenas poucas informações. Mas aqui começa a última semana do Senhor, né? E por isso que João ele começa dizendo aí, João capítulo 12, do verso 1 até o verso 8, atentos ao que diz a palavra de Deus, ele começa dizendo assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés do Senhor e o enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque estivesse cuidado dos pobres, mas porque ele era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre o tendes. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? E deixe sua Bíblia aberta nesse texto. Senhor, nós mais uma vez nos colocamos diante de Ti, suplicando a Tua graça e a Tua misericórdia, agora que nós estamos diante da Tua Palavra, Senhor, para que nós possamos compreender a Tua Palavra, e que pela Tua Palavra nós sejamos limpos do nosso pecado, Senhor. Por isso eu te peço, ó Deus, vem tratar o nosso coração nessa noite por meio da Tua Palavra, vem nos limpar, ó Deus, porque a Tua Palavra tem este poder de limpar a dureza do nosso coração e a imundícia do nosso pecado, mas que acima de tudo a glória do Teu Filho Jesus resplandeça da Tua Palavra e nós possamos nos quedar aos Seus pés, maravilhados com a beleza que há em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Por isso, Senhor, nós oramos, desvenda os nossos olhos para que nós contemplemos as maravilhas da Tua lei, que é a Tua Palavra. E é assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu quero começar perguntando a você, e é claro que isso se trata de uma pergunta retórica, que não exige uma resposta, mas que você responda aí no seu coração. Você ama a Deus? Você ama a Jesus de todo o coração, de verdade? Talvez muitos dos que estão ouvindo essa pergunta, você deve ter pensado assim: ah, pastor, eu amo sim a Jesus. Será que ama mesmo? Quando nós nos defrontamos com a palavra de Deus, ela nos prova se realmente nós amamos a Deus. Até porque nós vivemos num período muito difícil de falarmos de amor. Porque quando nós falamos de amor em nossa geração, em nosso tempo, infelizmente, estamos falando de um conceito que está cada vez mais esvaziado, diluído, em que as pessoas de fato não sabem o que é amor. Amor para o mundo, e não para Deus, mas para o mundo. O amor é um sentimento, é uma vontade,
Ou pior ainda, são meras palavras ditas na boca de muita gente que chega ao ponto de dizer, olha, eu te amo. Mas será que de fato isso é amor verdadeiro? Verbalizar com a boca simplesmente? Ou alguma coisa nesse sentido? O conceito bíblico de amor, que está distante do conceito de nossa geração, é exatamente bem diferente daquilo que o homem moderno entende do que é o amor. Porque, pelo contrário, o amor aos olhos de Deus não é um sentimento apenas. Porque sentimentos vão e vêm. Os sentimentos, eles flutuam ao sabor do momento. Por isso, eles não podem ser caracterizados como sentimento, ai de nós. Se o Senhor nos amasse por um sentimento, porque nós amamos por afeição. Se nós fôssemos esperar isso de Deus a nosso respeito, estávamos perdidos para sempre, porque Ele não ia encontrar absolutamente nada em nós que fôssemos afeiçoados a Ele, ou que Ele se afeiçoasse a nós. Mas o amor verdadeiro, segundo a Escritura, tem a ver com uma atitude sincera, que é a demonstração do amor de alguém que, mais do que verbalizar, demonstra esse amor. Essa é a perspectiva bíblica. Por exemplo, uma mãe, ela não precisa dizer para o filho todos os dias que ela o ama, não, mas o seu cuidado diário, alimentando, protegendo, socorrendo, ajudando o seu filho, o cuidado diário são ações que expressam o amor da mãe por um filho, e todos nós, creio eu, experimentamos isso em nossas vidas com as nossas mães, por exemplo. E ela faz isso, muitas das vezes, nem sempre movida por vontade. Nós sabemos muito bem disso. Nem sempre as mães estão com aquela vontade de fazer aquilo pelo filho, mas ela o faz porque talvez queira agradá-lo, ou porque isso expressa o seu cuidado para com seu filho, porque, meus irmãos, o amor é exatamente isso. O amor, segundo as Escrituras, é mais do que sentimentos e palavras, mas são atos que expressam esse amor devotado ao outro. Isto é o amor segundo o padrão das Escrituras. E aqui em nosso texto, que você tem aberto aí diante de você, nós temos uma narrativa que nos ajuda a entender exatamente isso, da perspectiva de Deus, não da perspectiva dos homens. O Senhor Jesus, diz a palavra de Deus nos versos 1 e 2 do nosso texto, esse é o contexto da nossa passagem. Ele foi convidado para um jantar, juntamente com seus queridos amigos a quem ele tanto amava, Marta, Maria e Lázaro. Verso 1 e 2 nos diz assim a palavra de Deus: 6 dias antes da Páscoa, portanto faltava pouco para Jesus morrer, seria a sua última Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos convidados que estava à mesa. E Maria também estava presente, como diz aí no verso 3. Pelo contexto do verso 1, fica muito claro, como eu disse, era a última semana do Senhor Jesus. Na próxima Páscoa, que faltavam 6 dias, o Senhor seria sacrificado, seria entregue na cruz do Calvário. E nos diz os evangelhos sinóticos algo muito interessante, que embora tenha sido em Betânia esse jantar, isto é, a cidade de Marta, Maria e Lázaro, não foi na casa desses irmãos que aconteceu esse jantar, e nem foram eles quem o ofereceram. Mas nós percebemos pelos evangelhos sinóticos, como Mateus e Marcos, que está narrado em Mateus 26, verso 6, e Marcos capítulo 14, que isto foi dado por um homem chamado Simão, o leproso, é assim que ele é designado. Talvez alguém que tinha sido curado pelo Senhor Jesus, e era amigo juntamente com Marta, Maria e Lázaro, e ali talvez eles montaram aquele jantar, até mesmo, quem sabe, para comemorar a ressurreição de Lázaro. Aliás, é um fato extraordinário que merece não só um jantar, merece uma grande festa, né? Uma situação como essa, um homem que estava há 4 dias sepultado, é ressuscitado, que coisa maravilhosa. Tem que festejar mesmo, com muita comida mesmo, isso daí. Então talvez era uma ocasião como essa que estava acontecendo. O fato é que nesse texto nós encontramos demonstrações de amor expresso aí. É isso que está expresso aí nesse texto. Embora nem todas essas demonstrações são genuínas, como nós veremos aí, porém, é claro que nós devemos olhar para um texto como esse e aprendermos acerca do que o Senhor tem a nos ensinar sobre o amor que devemos para com Ele, ao entendermos o amor que Ele tem por nós também.
e sondarmos os nossos corações se de fato nós amamos ao Senhor. Por isso eu quero falar com os irmãos nessa noite sobre o amor que nós devemos a Cristo, o amor que nós devemos ter para com o Senhor e ao mesmo tempo sondar o nosso coração diante da pergunta: será que nós realmente amamos a Deus? Será que nós realmente amamos ao Senhor Jesus? Quero pensar com os irmãos 3 verdades que esse texto nos ensina aí, que está aí diante de nós. Em primeiro lugar, a primeira verdade que esse texto nos ensina é acerca do nosso amor por Cristo, que deve ser demonstrado em atos. A palavra de Deus nos afirma que durante esse jantar, Maria, que era muito amada pelo Senhor e que ela também amava o Senhor, demonstra o seu amor por Jesus da seguinte maneira, verso 3, olha aí comigo, verso 3, então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés do Senhor e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. É interessante, irmãos, o jantar está transcorrendo, tudo normalmente, está ali certamente comida, bebida, e a festa estava rolando ali. Do nada esta mulher aparece e simplesmente derrama ali este bálsamo precioso ali. Nós temos que entender algumas questões ali. Por que este ato de Maria fazer isso com Jesus representa um amor sincero que ela tinha para com o Senhor? Nós precisamos entender alguns fatos que estão longe da nossa cultura, mas que é dito aqui. E os leitores originais de João certamente se assustaram quando souberam disso. Coisa que não temos muita noção disso daí. Diz a palavra de Deus que era um nardo puro que ela derrama aos pés do Senhor. Os evangelhos sinóticos vão dizer que ela derrama sobre a cabeça de Jesus. Alguns comentaristas chegam ao ponto de entender que talvez certamente ela ungiu todo o corpo do Senhor. Derramou de tal maneira que o bálsamo desceu por todo o seu corpo, tamanho era a quantidade, embora não era tanta assim como nós veremos. O que é esse nardo puro? Era uma fina especiaria que custava uma fortuna nessa época. Era algo que custava muito dinheiro, que não era encontrado em Israel. O nardo puro não era feito em Israel, era uma especiaria importada de países como da Índia, por exemplo. Judas Iscariotes, aí no verso 5, por exemplo, se você olhar aí comigo, ele chega ao ponto de fazer uma avaliação de quanto mais ou menos custaria este nardo puro. Ele diz aí no verso 5, Judas, que era o tesoureiro da turma aí do colégio apostólico, ele diz assim: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Ou seja, ele avalia o valor deste perfume ou deste nardo por volta de 300 denários. Novamente não ajuda muito porque nós não sabemos o que é isso para nós. Mas era o equivalente, preste atenção, 300 denários valia o equivalente a quase um ano integral de um trabalhador daquele tempo. Era isso que valia. O que significa para nós hoje? Eu procurei tentar entender mais ou menos e tentar transferir, trazer um entendimento e ouvir outros especialistas, mas seria um valor de mais ou menos, se fôssemos converter para a nossa moeda no nosso tempo, o valor dessa especiaria girava algo em torno de 18 mil reais. 18 mil reais, era mais ou menos isso, era o valor para nós entendermos se fôssemos transferir para o nosso tempo. E detalhe, irmãos, diz aí que ela derramou 1 libra, é isso que diz o texto. Sabe quanto é que é 1 libra? 325 gramas, 325 gramas de uma especiaria que custa 18 mil reais, era isso que estava acontecendo ali. Por isso o espanto dos apóstolos e o espanto do próprio Judas, dizendo: mas que desperdício! Um perfume tão precioso, algo tão valioso, 18 mil reais, é um dinheiro absurdo, 300 denários. Por que não se pega isso e dá aos pobres? Ele achou exatamente um absurdo. Mas tem mais um outro detalhe, que o Evangelho de João não traz, mas os evangelhos sinóticos de Mateus e Marcos trazem aí, que está lá em Marcos capítulo 14, eu queria que você abrisse comigo aí, que tem mais um outro detalhe aí, que o perfume já é caro, mas dá para ficar mais caro ainda. Por quê? Tem um detalhe aí no Evangelho de Marcos capítulo 14, por exemplo, olha aí o Evangelho de Marcos capítulo 14, no verso de número 3 e 4, que é a mesma narrativa, é o mesmo episódio, mas dito agora por outro irmão chamado Marcos, ou João Marcos. Marcos capítulo 14, verso 3 e 4.
Olha o que diz aí a palavra de Deus nos versos 3 e 4. Tem um detalhe aí que João não traz. Diz assim: estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão o leproso, aí novamente a informação que eu já disse aos irmãos, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro. É esse o detalhe que eu quero. Trazendo um vaso de alabastro com precioso perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Como se não bastasse o nardo puro custar uma fortuna naquela época, diz a palavra de Deus que ela trouxe num vidro que era chamado de alabastro. Na verdade, alabastro era um jarro desse tamanho, mais ou menos. Imagina ela trazendo um vidrinho desse tamanho, feito de uma pedra calcária, que era feita sob encomenda, e isto também custava uma fortuna. Somente pessoas muito ricas possuíam uma embalagem como essa. E diz a palavra de Deus que ela quebra esse vaso, porque na verdade ela está quebrando o selo. Eles colocavam o perfume dentro, selavam, e quando fosse usado, isto é, numa ocasião muito especial, como um casamento, ou mesmo como um enterro, eles utilizavam isso, eles quebravam aquele lacre e derramavam como para honrar a pessoa que seria honrada com esse perfume. Mas o vaso de alabastro também era um outro item que custava igualmente muito caro, de modo que alguns especialistas, ao tentarem converter para as nossas moedas, nós temos juntando o vaso juntamente com o perfume que estava dentro, chegava a quase a 30 mil reais. É muito caro, é algo absurdamente caro. Porém, meus irmãos, o que nós precisamos entender, volta lá para João, que a questão não é o valor monetário do que está por trás disso tudo aí. Embora nós possamos até nos assustar com um valor como esse. Que perfume é esse de 325 gramas, que custa perto de 30 mil reais? Que coisa cara é essa? Mas o que esta preciosa irmã chamada Maria nos ensina é a demonstração do profundo amor que ela tinha pelo Senhor, e que nada daquilo que ela poderia fazer era pouco pelo seu Senhor. O que nós encontramos aí é uma mulher com um coração grato ao Senhor, e que ela não sabia como demonstrar esse amor. Imagine só uma mulher naquele tempo que não tinha muito acesso a uma circunstância como essa, até porque as mulheres nesse momento elas eram colocadas um pouco de lado. Quando os homens jantavam sozinhos ali, ela chega por trás do Senhor, derrama este bálsamo sobre os pés do Senhor. Era a maneira que ela tinha para demonstrar o seu amor. O valor não está no que ela está derramando. O valor não está naquilo que ela está trazendo em si. Não é o vaso de alabastro, não é o perfume que estava dentro, mas era exatamente aquilo que ela estava sentindo no seu coração. Talvez esta mulher guardou aquele momento, ou aquele perfume, aquele vaso, para uma ocasião especial. Nós não sabemos. Até porque ela, ao que tudo indica no texto, aquela família não era uma família rica, não era uma família de posses. Eles moravam em Betânia. Sabe qual é o significado de Betânia? A casa dos pobres. É isso que significa Betânia. Eles moravam exatamente nessa vila chamada Betânia, e certamente como um morador daquele lugar, ela era uma mulher simples. Agora nós podemos imaginar, meus irmãos, Maria, aquela mulher que estava sempre aos pés do Senhor. Nós encontramos ela lá em Lucas capítulo 10, no verso 39, ouvindo da palavra do Senhor, enquanto Marta estava agitada de um lado para o outro. Nós conhecemos essa passagem. Maria quedava-se aos pés do Senhor a ouvir-lhes o ensinamento, porque para esta mulher nada era mais precioso do que o seu Senhor. Nada era mais precioso do que o seu mestre, nada era mais precioso do que o Senhor Jesus, nada era mais precioso do que ouvir-lhes o ensinamento. Maria podia muito bem contabilizar algo que nós muitas vezes não percebemos, de que quando nós comparamos um valor monetário de algo que custa 30 mil reais e compara-se com o peso da glória eterna de ouvir o Filho de Deus, não tem nada que se compare a isso.
e ela, sem fazer reservas, sem titubear, ela quebra aquele vaso de alabastro. Eu imagino aqueles homens originais olhando tudo aquilo, mas você vai quebrar isso agora? Você vai derramar esse perfume agora? É isso mesmo, meus irmãos. O que nós encontramos aqui é uma demonstração de um amor profundo, de um coração que está ardendo de amor pelo Senhor. E talvez Maria certamente podia dizer: isso não é nada ainda. Isso não é nada diante do que Ele já me deu. Isto não é nada diante do que Ele é. Isto não é absolutamente nada. Era a maneira que ela tinha para demonstrar o seu amor por Cristo Jesus. Meus irmãos, nós muitas das vezes diminuímos o nosso amor por Deus e por Cristo. E não é valor monetário que estamos falando. A questão aqui não é o valor financeiro, não é a moeda, não são coisas perecíveis como um nardo puro ou mesmo um vaso de alabastro. Não se trata disso. Mas se trata de a pessoa expressar de alguma maneira o seu amor por Cristo. Amar a Jesus, meus irmãos, é algo muito sério e que custa muito para aqueles que o amam. Nós só compreenderemos o amor de Jesus, ou o amor, o que significa amar a Deus, quando de fato nós entendemos o quão custa este amor. A palavra de Deus nos diz aqui mesmo, em João capítulo 14, Jesus vai dizer: quem é aquele que o ama? Diante da pergunta, que alguém pode perguntar assim: mas você ama a Jesus? E o que Jesus vai dizer em João 14, verso 21? Olha aí comigo, João 14, verso 21. Ele vai dizer: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, ele vai dizer. Não é um vaso de alabastro em si, não é um perfume, mas ele diz: aquele que tem os meus mandamentos, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. E no verso 23 de João 14 ele vai dizer: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Jesus deixa bem claro que aquele que o ama é aquele que guarda a sua palavra. Amar a Jesus não é fácil, queridos. Deixa eu falar isso aqui, pegando como um símbolo daquilo que Maria fez. Amar a Jesus custa caro. Amar a Jesus custa caro, não é verbalizar. Não é você falar da boca para fora e dizer: ah, eu amo Jesus. Isso é muito fácil, qualquer pessoa pode fazer isso. Amar a Jesus é mais do que isso. Se nós abrirmos lá em Mateus capítulo 10, verso 37, olha aqui o que é o absurdo que Jesus nos ensina do amor que Ele quer que nós tenhamos por Ele. Lá em Mateus capítulo 10, verso 37, por exemplo, para tomar como exemplo, novamente Jesus fala acerca de quem é que o ama e como deve ser demonstrado o amor por Ele. Em Mateus 10, verso 37, Jesus diz o seguinte: quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Esse é o nível de amor que Jesus quer que nós tenhamos por Ele. Amar a Jesus custa caro. Amar a Jesus custa muito caro. Portanto, aquilo que aquela mulher fez, se nós perguntássemos a ela, quer dizer que o amor que você tem por Jesus custa quase 30 mil reais? Ela diria: isso não é nada. Isso não é absolutamente nada. É uma maneira que eu encontrei para me expressar o meu amor por Ele. Mas isso não é absolutamente nada. Maria sabia quem era Jesus. O Deus eterno encarnado, Filho de Deus, que estava ali diante dela. Ela mesma disse isso lá no contexto do sepultamento do seu irmão: eu creio que tu és o Cristo. Eu creio que tu és o Cristo. Portanto, qualquer coisa que eu venha oferecer-te não será absolutamente nada, Senhor. E aí eu volto à pergunta: você ama o Senhor? Será que nós amamos realmente a Deus? Nós amamos a Jesus?
Porque por muito menos nós negamos esse amor. Eu já disse aqui aos irmãos várias vezes, uma frase que não é minha, mas é do reverendo Ageu Magalhães, pastor muito conhecido no meio presbiteriano, em que em uma de suas mensagens ele disse o seguinte: não diga que você ama a Deus, se você sequer nem consegue acordar no domingo pela manhã para ir para a escola dominical, que é a coisa mais básica que existe. Se você não consegue nem acordar para ir de manhã cedo para a escola dominical, não diga que você ama a Deus, você não sabe o que é amar a Deus. E ele está falando de algo que não é nem um sacrifício, mas é de algo que nós deveríamos ser corriqueiros em nós. Meus irmãos, quanto tempo nós separamos de oração diária? Quanto tempo nós separamos do nosso dia, da nossa semana, de leitura da palavra de Deus? Você tem prazer de estar nos átrios do Senhor, de estar num momento como esse do culto público, da adoração? Você tem prazer de estar aqui? Você consegue manter-se fiel, com regularidade ao Senhor, demonstrando o seu amor e obediência a Deus nos seus dízimos e ofertas? Você consegue manter-se em tudo isso daí? Você tem lutado contra o pecado diariamente na sua vida? Odiado o pecado, procurado conhecer mais a Deus em sua palavra, numa vida de oração e devoção integral ao Senhor? Se nós não conseguimos fazer nenhuma destas coisas, meus irmãos, nós não podemos dizer que amamos a Deus. Nós não amamos ao Senhor, porque amar ao Senhor custa caro. Amar ao Senhor tem um valor muito alto. E o amor, meus irmãos, olha o que o texto nos ensina aqui, é demonstrado por atos que revelam a sinceridade de um coração que ama de verdade. É isso que nós encontramos nesta irmã chamada Maria. Ela não tinha outra forma de expressar o seu amor. E como eu disse, talvez ela estava guardando aquele perfume, aquele nardo, naquele vidro de alabastro que era muito acima de suas posses, para um momento especial. Imagina, ela disse: agora é esse momento. Esse é o momento que eu vou demonstrar tudo aquilo que eu sinto pelo meu Senhor. E ela toma tal atitude. E os discípulos, que sabiam o valor daquilo que estava sendo derramado, ficaram assustados. Mas que valor absurdo é esse? Maria podia dizer: isso não é nada daquilo que ele merece, daquilo que ele já fez por mim, daquilo que ele é e merece. Portanto, meus irmãos, um texto como esse confronta a fraqueza do amor que temos por Deus, a pobreza do amor que dizemos ter, o quanto muitas das vezes o amor que nós dizemos ter pelo Senhor são apenas palavras vazias, soltas ao vento. Confronta exatamente o nosso pecado e nossa morbidade espiritual, e precisamos entender quem é o Senhor para nós. Maria sabia quem era Jesus para ela, e ela demonstrou o seu amor por ele, fazendo exatamente esse ato. Mas esse texto não fala somente de um amor sincero, de um ser humano pelo Senhor, mas fala também da hipocrisia de um falso amor. Porque o texto prossegue dizendo aí, falando da hipocrisia de um falso amor, porque por outro lado, nós encontramos aqui também, volte lá para João capítulo 12, se você está em outro texto, a manifestação de um falso amor que está aí verbalizado na boca deste homem chamado Judas Iscariotes. Eu sei que talvez você pode estar pensando: só podia ser o Judas Iscariotes, né? Porque nós conhecemos a história e o desfecho de toda a história. Mas imagine este homem que até aquele momento os discípulos não sabiam, exceto o Senhor, o que ele iria fazer. Observe que esse homem ele parece ter uma intenção piedosa, mas a palavra de Deus demonstra suas verdadeiras intenções. Diz aí a partir do verso 4, que logo após Maria derramar aquele bálsamo caríssimo aos pés do Senhor, diz aí o verso 4 até o verso 6 o seguinte: mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume? Olha como ele era bonzinho, né? Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele. Olha o verso 6, responde:
não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Judas, meus irmãos, era aquele que certamente ele tinha sim um genuíno amor, não por Deus e nem por Cristo e muito menos pelos pobres, mas pelo dinheiro. Era isto que esse homem amava. Este homem, certamente como discípulo do Senhor, se perguntássemos a Judas naquele tempo: você ama Jesus? Eu amo ao Senhor, sou discípulo dele, eu estou com ele o tempo inteiro, eu acompanho juntamente com os 11 aí. Eu imagino até Judas talvez falando mal dos seus irmãos, né? Igual como a gente faz, né? Mas esse Pedro aí eu não sei não, viu? Esse Pedro aí ele é meio suspeito. Imagina Judas fazendo isso, né? Mas eu amo o Senhor e sou um homem da confiança do Senhor Jesus, tanto é que eu sou o tesoureiro do colégio apostólico. O dinheiro passa pela minha mão, o Senhor confia em mim para esse trabalho e me deu esse trabalho. Meus irmãos, é interessante que esse homem, na boca, ele demonstra muito amor pelos pobres e talvez certamente muito amor pelo Senhor também. Mas o seu amor ao dinheiro, que era o seu genuíno amor, que era o seu verdadeiro Deus, o levou ao absurdo de vender ao Senhor Jesus por 30 moedas de prata, o valor de um escravo naquela época. Quanto valia um escravo? 30 moedas de prata. Judas vai e vende o Senhor por este valor, como está escrito nos evangelhos. Aqui mesmo em João capítulo 13, se nós virarmos a página em João 13, está no capítulo 12, em João capítulo 13, nós encontramos essa informação. Embora João não traga o valor, os evangelhos sinóticos trazem o valor que foi 30 moedas de prata, mas a partir do verso 21 de João 13, quando começa ali a Santa Ceia, quando começa ali a ceia do Senhor, que era a celebração da Páscoa, diz a palavra de Deus em João 13, 21, ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade eu vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Especula-se que tenha sido o próprio João, o evangelista aqui. E este fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus: aquele a quem eu der o pedaço do pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim se lhe dissera isso. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, olha, novamente a informação de que ele era o tesoureiro, pois como ele é quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Ele saiu para vender Jesus, para chegar com os líderes dos fariseus e dizer: quanto que vocês querem que eu entrego ele? 30 moedas de prata, o valor de um escravo naquela época. Jesus foi vendido por esse valor. Esse homem demonstra um amor pelo dinheiro. Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo, escrevendo na sua carta a Timóteo, no capítulo 6, no versos 9 e 10, ele vai dizer que, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor ao dinheiro, diz a palavra de Deus, é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Observe que na boca de Judas ele parece demonstrar um amor pelos pobres. Quem fala e verbaliza isso com um ar de propaganda, pode ter certeza, meu irmão, geralmente a sua intenção é contrária a isso. Eu sei que você deve estar pensando nos políticos do nosso país, né?
Porque é exatamente isso que muitas vezes acontece, né? Fala-se tanto de amor aos pobres, nós vamos cuidar dos pobres, nós vamos amar aos pobres, nós vamos acolher os pobres, e a população continua cada vez mais pobre, e eles cada vez mais ricos. Quem verbaliza muito amor pelos pobres, né? Eu não quero que você pense em um partido político A, B ou C, não. Eu estou falando de todos, inclusive instituições religiosas, que propalam da boca para fora esse tipo de coisa. Muitas das vezes a intenção é escusa. São intenções sombrias que estão por trás, muitas vezes, de uma falsa intenção como essa, mas verbalizando é tão bonito. Precisamos cuidar dos pobres. Por que não deu esse valor de 300 denários? Pega esse valor e dá aos pobres. Olha, que homem de coração bondoso. Parece que o espírito de Judas ainda está vivo, ainda no nosso tempo, em muitas pessoas. D.A. Carson, um dos maiores especialistas em Novo Testamento, comentando essa passagem, ele diz que muitas das vezes o ativismo social, mesmo aquele que atende às necessidades reais das pessoas, algumas vezes serve para mascarar um espírito que nada sabe sobre uma genuína devoção e adoração a Deus. Era o caso de Judas ali. Estava mascarando exatamente as suas intenções. Meus irmãos, são assim que muitas das vezes agem aqueles que dizem que amam a Deus, aqueles que dizem que amam a Jesus, aqueles que dizem que colaboram no ministério de Jesus. Com a boca propalam muito amor, com a boca proferem um sentimento, uma virtude que você ouvindo é tão bonito de se ouvir. Mas as intenções do coração muitas das vezes é perniciosa, como era o caso de Judas aqui. Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 1, no verso 15 e 16, ele diz que todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. E ele diz aqui no verso 16, em Tito capítulo 1, verso 16, no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. O falso amor por Deus ainda existe no meio cristão. Quando você vê uma pessoa muito piedosa, com um ar muito piedoso, né, levante as orelhas, porque nem sempre aquilo é verdadeiro. Nem sempre aquilo é verdadeiro. Ou muito amor pelos pobres, pelos necessitados, vamos ajudar os necessitados. Muitas das vezes aquilo está mascarando a verdadeira intenção de um coração perverso, como era o caso de Judas. É um falso amor que nós encontramos aqui. Porém, meus irmãos, voltando lá para João capítulo 12, nós encontramos a manifestação daquele que é o maior amor de todos. Primeiro ponto, nós vimos o amor de um ser humano, de uma mulher, que demonstra o seu amor sincero, genuíno por Cristo Jesus, o Senhor. No segundo ponto, nós vimos um falso amor de um homem que, embora caminhasse fisicamente com Jesus, mas não estava ligado ao Espírito de Cristo. Mas com a boca propalava um amor que na verdade ele não tinha e não possuía. Mas em terceiro lugar, nós encontramos um maior amor de todos, que é o genuíno amor de Cristo por nós e pelos seus. E onde é demonstrado isso nesse texto? É demonstrado exatamente quando Jesus fala a respeito da sua cruz, daquilo que já estava para acontecer ali, no verso 7, no verso 8 do nosso texto. Jesus, quando alguns reprovavam, quando Judas reprovou a atitude de Maria ao derramar aquele nardo puro naquele vaso de alabastro, diz a palavra de Deus no verso 7, verso 8 do nosso texto, que Jesus disse o seguinte: Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre o tendes. Jesus deixa claro que mesmo sem ela ter aquela plena consciência do que estava fazendo, ela estava na sua manifestação sincera de amor por Cristo, ela estava apontando para a sua morte, que já estava ali há poucos dias. Faltava pouco para o Senhor morrer. E Jesus deixa claro que Maria fez, eu vou usar essa palavra com muito cuidado, tá, irmãos? Porque eu sei que a gente não acredita nisso, não é para acreditar mesmo não. Mas ela fez quase como que um ato profético ali.
porque exatamente ela não sabia o que estava para acontecer ainda a respeito da morte do Senhor. Mas Jesus, que sabia o que estava para acontecer, ele verbalizou exatamente isso. No Evangelho de Marcos, no capítulo 14, na mesma passagem que traz essa narrativa, no verso 8, Jesus diz que Maria antecipou-se a ungí-lo para a sua sepultura. Por que ele diz isso? Porque era costume dos judeus naquele tempo tratar os corpos dos falecidos, dos seus entes queridos, ungindo-os com perfumes, antes de serem sepultados, justamente para mascarar os primeiros sinais de decomposição, a exalação de maus cheiros e coisas do tipo. Então, como uma demonstração de último amor por aquele ente querido que havia falecido, eles então ungiam os corpos com esses nardos perfumosos, justamente para mascarar. É algo que nós fazemos ainda hoje, a gente nem sabe a origem disso, mas eu vou contar a origem. Já viu em velório, por que geralmente dentro dos caixões está cheio de flores? Talvez a gente pode pensar, é uma demonstração de carinho. Originalmente isso foi criado porque as flores exalavam um cheiro melhor do que o defunto estava exalando ali. Originalmente era com esse propósito aí que foi criado. E Jesus, ele disse que ela estava antecipando exatamente isso. Que ela estava preparando algo que já estava na iminência de acontecer. Que é a demonstração de Cristo entregando a sua vida por cada um de nós. Lá em João capítulo 19, nós encontramos que fizeram isso com o corpo do Senhor. Depois de morto, João capítulo 19, diz a palavra de Deus aí, pula lá para João 19. Depois do Senhor Jesus ter sido morto, e quando ele foi preparado para ser sepultado, no verso 38, olha aí, verso 38, novamente ali, cumpriu-se aquilo que Maria fez e que Jesus disse, para o qual ela apontava, mesmo sem ela o saber disso. Mas diz aí no verso 38, depois de Jesus morto já, depois disto, José de Arimateia, João 19, 38, depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe o permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente veio ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de composto de mirra e aloés. Novamente eram líquidos perfumosos. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com os aromas que é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Depois que o Senhor morre, ele é preparado como costume judaico daquela época, e é também novamente banhado ali nesses aromas. Mas o que é interessante, meus irmãos, é que Maria, sem saber, já estava apontando para isso daí. Ela, sem o saber, ela estava anunciando a maior demonstração do amor de Deus pelos homens, que foi manifesto na cruz do Calvário. A morte do Filho de Deus pela remissão dos pecados do seu povo, dos seus eleitos, é a maior demonstração do amor de Deus pelo homem. Nada se compara a isso. O que Jesus está dizendo é exatamente a manifestação do seu amor pelos homens, ou do amor de Deus pelos homens, que é incomparavelmente, infinitamente maior do que o próprio amor de Maria por Jesus. Se nós nos admiramos pelo amor desta mulher que era sincero por Cristo Jesus, e ele de fato concorda com isso, muito maior amor teve aquele que se entregou por nós na cruz do Calvário, em vista daquilo que nós somos. É algo que não cabe no pensamento do homem, é algo que foge à lógica do homem. Quando nós olhamos, meus irmãos, para o amor de Deus demonstrado na cruz do Calvário, o nosso conceito humano de amor desaba completamente. Chegamos à conclusão de que nós nem sabemos o que é o amor, porque o amor de Deus é absurdo. E o que é o amor de Deus? Paulo vai expressar isso em Romanos capítulo 5, versos de 6 a 8. Se você quiser abrir comigo lá, acho que vale a pena a gente ler esse texto.
Romanos capítulo 5, versos de 6 a 8. Paulo vai dizer o que é o amor de Deus, que não dá para comparar com o amor de homem nenhum, não dá para comparar do amor de um homem para uma mulher, não dá para comparar do amor de um amigo para com o outro, não dá nem mesmo para comparar do amor sincero de Maria por Jesus, que embora era muito grande. O que é amor segundo Deus? Está aqui, Romanos 5, versos 6 a 8, diz assim a palavra de Deus: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda imundos, sendo nós sujos, sendo nós desobedientes, sendo nós rebeldes contra Deus, sendo nós, como o próprio texto de Romanos vai dizer, inimigos de Deus, pessoas que o ofendem, pessoas que o detestam, pessoas que o odeiam. Deus provou o seu amor por nós, sendo nós ainda tudo isso daí. O nosso conceito de amor desaba aqui, irmãos. Quebrou o nosso conceito de amor. Nós não sabemos o que é o amor. Deus sabe o que é o amor, porque Ele é amor. Meus irmãos, nenhuma demonstração de amor é mais sincera, é mais verdadeira, é mais eficaz quanto o amor de Deus demonstrado na cruz do Calvário, para o qual Jesus disse que a atitude de Maria apontava: ela está preparando o meu corpo para o meu sepultamento. Deus provou o seu amor por nós de uma forma absoluta e, como eu disse, absurda, e nenhuma demonstração de amor pode ser comparado a isto que Deus fez na cruz. O Deus Santo enviou o seu Filho, Jesus, para morrer de uma forma vergonhosa, dolorosa e humilhante, no lugar de rebeldes, que o detestam, que o odeiam, que não o amam de verdade, que somos nós. Esse é o amor que não dá para comparar, o amor de Deus por nós. Por isso, meus irmãos, se nós podemos caminhar para uma conclusão da nossa mensagem, Deus provou o seu amor na cruz do Calvário. É a maior manifestação de amor que nós podemos encontrar em toda a história da existência da humanidade. Nada se compara a isso. E Ele continua provando o seu amor por nós, nos dando a chance de nos rendermos a Ele, porque ainda hoje a salvação está disposta a todo aquele que nele crê. Todo aquele que crê no sacrifício de Jesus, todo aquele que se rende a este amor demonstrado na cruz do Calvário, esse amor ainda está à disposição de cada um de nós. Deus ainda demonstra o seu amor por nós, mostrando como prova do que Ele já deu. Ele não precisa provar mais nada a nós. Só o que Ele fez na cruz já é suficiente. Mas Deus ainda hoje prova o seu amor para conosco, nos convidando, nos convocando a nos arrependermos dos nossos pecados, a abandonarmos os nossos pecados, a nos rendermos a Ele em sinceridade, em resposta a este amor. Que resposta nós daremos ao amor de Deus? Que resposta nós podemos dar ao amor de Deus? Talvez nós podemos nos perguntar isso. Que resposta podemos dar ao amor de Deus? Será que eu preciso dar um valor muito alto para a obra de Deus? Não, Deus não quer isso não. Será que eu preciso dar um valor que nem como fez Maria, né? Eu vou depositar, fazer um pix para a igreja no valor de 40 mil reais. Deus não quer isso de você. Ele nem precisa disso. Ele quer o teu coração e a tua vida, é isso que Ele quer. Porque essa é a forma de nós respondermos ao seu amor, demonstrado na cruz do Calvário. A maior demonstração do amor de Deus por nós é Cristo, irmãos. É Cristo crucificado por nós. Essa é a maior demonstração do amor de Deus por nós. O salmista, e eu finalizo dizendo o seguinte, que o salmista no Salmo 116, nos versos 12 e 13, ele diz o seguinte: que darei ao Senhor
por todos os seus benefícios para comigo, ele responde: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. É isso que Deus quer de nós. Tomarei o cálice da salvação, que ainda é oferecido para nós hoje. E eu vou dedicar a minha vida inteira para invocar ao Senhor. Deus quer a sua vida. Maria demonstrou o seu amor por Jesus porque a sua vida já pertencia a Ele. Foi uma forma que ela encontrou para demonstrar. A questão não está no valor monetário, de quanto custa em valores reais ou de dólares ou coisa do tipo. Não se trata disso. Mas se trata de uma resposta genuína de entregar as nossas vidas pelo amor de Deus demonstrado na cruz do Calvário. Você ama Deus? Responda isso no seu coração. Olhe para o amor de Deus demonstrado por nós. Será que o nosso amor equipara ao amor dele por nós? Particularmente, irmãos, eu poderia dizer com muita vergonha: eu não amo a Deus. Eu estou muito longe de responder à altura do amor que Ele tem por mim. Estou muito longe disso. E qualquer coisa que venhamos a fazer será pouco e nada pelo quanto custou a morte do Filho de Deus na cruz do Calvário. Esse é o amor de Deus por nós. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te bendizemos nessa noite, por teu amor tão grandioso demonstrado a nós ali na cruz do Calvário. Por Cristo Jesus ter entregue a sua vida em nosso favor, expressando aquele amor genuíno que não dá para comparar com o amor de homem algum sobre a terra. Ó Deus, nós te louvamos porque é isto que nós celebramos num dia como esse, de um dia do Senhor. É o teu amor por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus, muito obrigado, Senhor. Compete-nos responder a Ti, Senhor, entregar as nossas vidas a Ti, entregar as nossas vidas a Cristo, por esse que Deus que nos amou tanto, de tal maneira que entregou o Seu Filho em nosso lugar. Ensina-nos, ó Deus, a amar-te de fato e de verdade, a entregar a Ti mais do que aquilo que possuímos, entregar as nossas vidas a Ti, Senhor, ao Teu serviço para o louvor da Tua glória. Perdoa-nos, ó Deus, porque o nosso amor por Ti não chega nem perto, nem 0,1% do Teu amor por nós. É incomparável, Senhor. Mas nos ensina a Te amar de todo o nosso coração. Nos ensina, ó Deus, a Te amar acima de todas as coisas, como é o Teu querer e a Tua vontade. Nós Te pedimos, assim Te suplicamos essa bênção, em nome de Jesus. Amém.